Olá, paz do Senhor, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o presbítero Velez e este é o meu sinal. Eu vou te ajudar a estudar a lição desta semana. Vamos lá? Nessa lição, acompanharemos Paulo em Atenas. Ele nos mostrará que o Evangelho não é inimigo da intelectualidade ou da razão. Paulo não chega em Atenas agredindo verbalmente os filósofos. Ele os respeita, observa a cultura deles e contextualiza as suas poesias para falar de Jesus. Naquela cidade, existia um altar dedicado ao Deus desconhecido. Os atenienses ergueram por medo de ofender algum Deus que eles ainda não conheciam. Paulo aproveita essa brecha e diz: esse Deus que vocês buscam sem conhecer, eu vou apresentar a vocês. A grande lição aqui, neste momento, é: Deus não está escondido. Ele quer se revelar a todos os povos. Mas olha só, para entender bem o contexto desta lição, nós devemos conhecer a cultura e as pessoas que viviam naquela cidade. Vou te mostrar que Deus, em sua infinita graça, deu àquela cultura uma capacidade intelectual impressionante. Aqui eu vou te mostrar 5 grandes feitos que beneficiam a nossa vida até hoje e surgiram lá, em Atenas. Vamos ver? Primeiro, a democracia. Sim, surgiu em Atenas. Segundo, a filosofia e o pensamento crítico. Terceiro, a medicina e a ética profissional. Quarto, o teatro. E quinto, a arquitetura. Então, voltando para o contexto da viagem de Paulo. Quando ele foi a Atenas, ele não negou a inteligência deles. Ele apenas disse que o conhecimento deles era limitado, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Título da lição: Cristo entre os filósofos. O Deus desconhecido se revela. Este título é ótimo. Aqui vemos que Paulo, ao chegar em Atenas, usou de sabedoria ao respeitar as pessoas e sua cultura, para só então falar do Deus poderoso que eles não conheciam, o Criador dos céus e da terra, e que agora revela-se para os gentios, proporcionando a eles a oportunidade de arrependimento e salvação.
No texto áureo, nós devemos observar a frase em português: tempos da ignorância. Pode parecer não fazer sentido, mas vou te explicar para ser claro no entendimento. Na Libras, podemos sinalizar assim: mas, observando o contexto, aqui a sinalização correta é período em que eles não conheciam a Deus. Agora vou sinalizar o texto áureo completo. Texto áureo. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Atos, capítulo 17, versículo 30. Vamos ao contexto? Por séculos, Deus permitiu que os gentios vivessem segundo a sua própria vontade. E aqui é os tempos da ignorância. Mas Paulo declara que este período acabou. Agora, a ordem vem de Deus para todos. Todos, em todo o lugar, precisam se arrepender. O texto áureo nos ensina que o arrependimento não é uma opção para ninguém. Seja você um intelectual, um filósofo, uma pessoa religiosa ou até mesmo um ateu. Temos a necessidade de escolher entre Deus e o mundo com os seus prazeres e consequências. Verdade prática. A obra evangelística floresce quando o coração, sensível ao Espírito, discerne os tempos e proclama com ousadia a graça salvadora de Cristo. A verdade prática nos ensina que devemos saber o momento certo de apenas observar as pessoas e sua cultura, e só então discernir o tempo de ir até eles pregar o Evangelho. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte: no dia a dia, na prática, evangelizar não é decorar um roteiro, não. E repetir para todos a mesma coisa? Não. É preciso ter sensibilidade no espírito para entender as dores do outro. Mas também veja, Paulo foi corajoso. Você pode entender a cultura, os costumes das pessoas, ter empatia, mas não pode ter medo.
Sim, não pode ter medo de proclamar a graça de Cristo e chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Precisamos ter equilíbrio entre amor, empatia e ousadia. Leitura diária. Segunda-feira. Atos, capítulo 17, versículo 16. O coração sensível ao Espírito se entristece diante da idolatria. E, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. O Espírito Santo não somente nos guia, ele também nos dá um coração transformado. Você não pode amar as pessoas se não se importa como ou o que está destruindo suas vidas. Ver o pecado, a violência ou a indiferença ao nosso redor deveria nos causar uma tristeza genuína e não um julgamento arrogante. Antes de pregar, Paulo sentiu algo diferente. Ele sentiu a dor de Deus ao ver aquelas pessoas na idolatria e no pecado. Terça-feira, Atos, capítulo 17, versículo 17. O Evangelho deve ser anunciado nos ambientes do cotidiano, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo não ficou focado apenas a pregar na sinagoga. O texto diz que ele ia à praça pública, ou seja, na feira, na rua, nos locais centrais de encontros que a cidade tinha, para conversar com as pessoas e lhes anunciar o Evangelho. A igreja não é o único lugar de pregação. O seu trabalho, a sua escola, a fila do banco, a festa da sua família também são púlpitos de pregação. Paulo ensina que não precisamos ter um lugar especial para pregar. Precisamos ser cristãos presentes. Como assim? Presentes no mundo
sem se contaminar com as coisas do mundo. Não é preciso sair de perto das pessoas para ser santo. É preciso levar a santidade do Deus desconhecido para estas pessoas conhecerem o que é santo verdadeiramente. Quarta-feira, Atos, capítulo 17, versículo 18. A fé cristã confronta visões de mundo que negam a ressurreição. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. Paulo, ao pregar o evangelho em todos os lugares possíveis na cidade de Atenas, foi confrontado por filósofos que para nós o nome é estranho, mas vamos conhecê-los. Primeiro, os epicureus. Estes só acreditavam no prazer material. Segundo, os estoicos. Estes acreditavam apenas no destino. Mas ambos riam dele, porque ele falava de ressurreição. O Evangelho não é apenas ter paz no coração. O Evangelho genuíno é pregar que Jesus ressuscitou dos mortos. E isto é a maior de todas as provas de que Ele é Deus e que há esperança além desta vida, a esperança da vida eterna. Quinta-feira, Atos, capítulo 17, versículos 22 e 23. A sabedoria espiritual discerne pontes culturais. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Essa é uma das maiores estratégias de evangelismo já vista. Paulo não desrespeitou a cultura grega. Ele notou atentamente
que eles tinham um altar escrito ao Deus desconhecido. Aproveitando isso, Paulo disse: Eu vou apresentar esse Deus que vocês buscam sem conhecê-lo. Sabe o que aconteceu? Todos ouviram Paulo pregar. Ou seja, para alcançar uma pessoa, você não precisa concordar com seus erros, mas precisa entender o seu contexto de vida. Ou seja, na prática, se a pessoa busca por paz interior, você apresenta a Jesus, o príncipe da paz. Se ela busca por justiça, você a apresenta a Deus, o justo juiz. E assim, ao discernir o tempo com sensibilidade espiritual, nós conquistamos os corações das pessoas para Cristo. Sexta-feira, Atos, capítulo 17, versículos 24 e 25. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Neste texto, Paulo derruba o argumento principal dos filósofos e da religião em Atenas, pois eles acreditavam que os deuses precisavam deles para ter casa, comida e ofertas. Mas Paulo diz: o Deus que fez o mundo não mora em templos feitos por mãos de homens e nem precisa de nada. Ou seja, os templos dos deuses em Atenas estavam vazios. E tudo quanto eles entregavam por ofertas e sacrifícios era em vão. E na verdade, aqui também tem uma afirmação que nós precisamos extrair. Nós somos totalmente dependentes de Deus, pois Ele nos dá a vida. Nós respiramos porque Deus permitiu. Nós estamos aqui pela vontade de Deus e temos o dever de anunciar a este Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
Sábado, Atos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Deus chama todos ao arrependimento e à salvação. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tendo determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Neste texto, Paulo, diante dos grandes homens de Atenas, diz a todos que tudo quanto eles fizeram no passado, até aquele presente dia, Deus não iria levar em conta. Mas a partir daquele momento em que eles estavam conhecendo o Deus desconhecido, eles deveriam se arrepender dos seus pecados, deixando-os de praticar e vivendo uma vida de acordo com a santidade de Deus. E a saber que todos passarão pelo juízo de Deus. E isso ele deu certeza, porque ele escolheu a Jesus, confirmando-o como Senhor e Salvador, ao ressuscitá-lo no terceiro dia. Assim, Paulo evidencia aos atenienses: o Deus de vocês não pode salvá-los. O Deus vivo determinou Jesus como Senhor e Salvador, e vocês precisam se arrepender e entregar as suas vidas a Cristo, vivendo como Cristo viveu, e assim obterão a vida eterna. Pois é, chegamos ao fim de mais uma lição em Atos, capítulo 17. E aqui nós vimos que precisamos, para anunciar o Evangelho, ter sensibilidade espiritual, coragem e estratégias, assim como Paulo teve. Neste momento, você, sim, você, é um instrumento para revelar o nome do Deus desconhecido. Então, com a sua vida, pregue o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe. Até a próxima semana. Tchau.